Oi, gente, estamos aqui de novo. Eu e o Antônio Júnior, meu amigo, este homem de Deus, que tem sido um expoente nas mídias sociais, no YouTube, um homem de Deus, um homem que conhece a palavra. E nós temos feito sempre juntos, ultimamente, alguns vídeos de interesse de todo mundo. E eu espero que você goste muito desse. Nós vamos falar sobre espíritos familiares. Mas eu quero te pedir já que você está vendo o link aqui, tanto do meu canal quanto do canal dele, no YouTube, das mídias sociais. Vai lá, subscreva. Como é que fala? Não é subscreva? Se inscreva. Siga a gente, que você vai gostar muito. Nesse programa, você vai ficar muito impactado com o que a gente vai falar sobre fantasmas e espíritos familiares. Isso mesmo. Será que existe fantasma? A gente vê, né, tantas aparições aí, em fotografia, pessoas que veem. O que é isso? É pessoas de Deus? É espírito que fica vagando? E primeiro vamos falar sobre espíritos familiares, né? Eu vejo que nós falamos sobre maldição hereditária. Se você ainda não assistiu esse vídeo, pesquise aí no YouTube, Maldição Hereditária, Pastor Antônio Júnior, para você assistir o vídeo que nós gravamos sobre isso. E lá nós falamos sobre os pecados que vão se repetindo, né? Às vezes um pai que era alcoólatra, agora o filho está no mesmo vício. Às vezes divórcio vem se estendendo por gerações. Às vezes enfermidades, né? Enfermidades. Mas aonde que entra essa questão de espíritos familiares? Bom, eu quero, antes de ir para o texto bíblico para mostrar para vocês, eu quero usar a seguinte figura para as pessoas entenderem. Quando você não é convertido ainda a Jesus, ele não é o Senhor da tua vida, a sua vida está à mercê dos espíritos malignos. É como se ele tivesse a chave da porta da tua casa. Ele entra e sai a hora que quer. Ele entra, hoje eu vou chicotear fulano de tal, vou botar pensamentos horrorosos de suicídio na cabeça dela. Ele entra e sai a hora que quer. Na hora que o camarada entrega a vida para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a chave Jesus toma da mão dele. Agora, ele não pode entrar mais, mas ele quer continuar entrando. Mas para que ele entre, ele precisa que você abra por dentro. E como é que ele vai fazer isso? É aí que entram os espíritos familiares. Eu vou explicar lendo a palavra de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 19, no versículo 31, a Bíblia diz assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serem contaminados por eles. Essa palavra necromantes, na palavra original no hebraico é ov. Ov significa pessoa que tem um espírito familiar. Em outras palavras, o que quer dizer, Júnior? Os demônios, eles são seres que não morrem, estão aí vivos de geração em geração. E a gente sabe que no mundo espiritual existem demônios com áreas maiores e com demônios com áreas menores. Por exemplo, quando a Bíblia fala de principado, um dia a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas está falando de quem? De demônios tipo generais que governam sobre nações. E vai, potestades, poderes e domínios. Tem aquele demônio que a função dele é acompanhar famílias. Eles são chamados de espíritos familiares. Então ele está numa família há muitas e muitas gerações. Então o indivíduo, por exemplo, fazendo vícios, doenças, acompanhando, sabe como a pessoa brinca, sabe o que a pessoa fez de errado, de certo. Ele consegue imitar, se ele entra num médium, ele imita a voz, imita a escrita, ele conta histórias que ninguém sabia, que só o avô, o bisavô sabia. Por que ele sabe? Porque ele está acompanhando as famílias. E esse espírito familiar está do lado de fora. Aí ele lança uma tentação. Por exemplo, uma pessoa perdeu um ente querido. Essa é uma época que muita gente acredita no engano, porque ela está com saudade daquele ente querido, aí ela vai e procura um médium. Aí o médium incorpora o que pode ser o espírito do filho que morreu ou do pai que morreu. Aí ele fala, não fica triste,
olha, lembra daquilo que eu te falei aquele dia? Tá vendo? Sou eu mesmo aqui. Não é a pessoa, é um demônio, é um espírito familiar. Às vezes até com aparência, né? Total. Pode se manifestar como se fosse a pessoa mesmo, né? A pessoa... Até porque é o médium que está vendo, muitas vezes o médium está sendo incorporado, outras vezes ele está vendo, porque tem gente que tem visão aberta. Verdade. Esse médium que está vendo, ele está vendo quem? Está vendo a pessoa que ele acredita ser, porque o médium também é outro que está sendo enganado. Não é só o que está recebendo. É o pai da mentira. É o pai da mentira. Ele é especialista, ele... Então, esses espíritos familiares, eles atuam em determinadas famílias. Então, por exemplo, ele fez o pai divorciar. Ele usou de uma estratégia, lançou uma mulher, acabou o casamento. O filho se converte, está lá, um dia ele vai tentar igualzinho o pai dele tentou. Ele tentou o pai dele. E muitas vezes dá certo. A diferença de uma maldição para o espírito familiar é que a maldição, como a pessoa não tem Jesus, ela não tem o que fazer. Ela é vítima. O espírito familiar não. Você não deixa ele entrar. Primeiro, fala, essa porta não abre de jeito nenhum. Mas se porventura você deu uma escorregada e caiu, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deu para explicar? Deu para entender. Um outro caso que acontece muito mesmo é a questão de abuso sexual. Sim. Né? Às vezes o vô, né, passa para o pai, para o filho, para o neto e vai passando. Né? Então, se você já passou por isso e agora você entregou sua vida para Jesus, saiba de uma coisa: um novo e vivo caminho se abriu na sua frente. Você Amém. pode ter uma história restaurada. Não aceite mais viver com amargura. Não tente olhar para essa pessoa que abusou você com o olhar de Jesus, porque essa pessoa está no engano. Essa pessoa é vítima, como foi falado. Então, pelo contrário, ore por ela. Ore por aqueles que fizeram mal contra você. Sabe, não seja mais um que vai dar espaço para o inimigo. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Então, comece a ser um lugar na sua casa onde Jesus vai reinar, e eu tenho certeza, o diabo vai fugir da sua casa. Porque quando Jesus entra pela porta da frente, o diabo ele sai pela janela do fundo. Você pode ter certeza disso. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem medo do diabo até descobrir que é ele que tem medo de nós. Ele tem. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é a igreja que tem que estar lá com as portas fechadas temendo que o diabo entre. Não, é o diabo que vai temer a igreja que está avançando para libertar o cativo, para restaurar. E eu quero declarar na tua vida, querido. Se você sente que tem um espírito familiar que está importunando a tua vida, da tua família, você não tenha medo. Não tenha medo de que daquilo que aconteceu na tua história, na história dos seus pais, dos seus avós, vai acontecer na tua vida. Porque a Bíblia deixa claro isso. Que você tem autoridade para repreender, para pegar em serpentes. Confesse o nome de Jesus, confesse o seu pecado, feche a brecha e repreenda o demônio, porque ele não tem autoridade na sua vida. E eu declaro que toda obra de maldição, que todo espírito familiar que fez com que a história passada da tua família fosse uma história de derrota, está derrotada em nome de Jesus, e você vai construir uma nova história, uma história de vitória para a honra e glória do nome de Jesus, e você vai poder dar um grande testemunho. Amém. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Glória a Deus. E só para a gente encerrar, né, essa questão que nós falamos sobre fantasmas, né, que são aparições. O que eu quero te dizer uma coisa: existe os anjos de Deus e existe os anjos do mal, Satanás, que é o anjo caído. Então, é muito importante nós falarmos disso aqui, porque as pessoas são enganadas muitas vezes e ficam acreditando nessa história de fantasmas, sendo que a Bíblia deixa claro: é Satanás e é os anjos a serviço de Deus. Eu acho que a gente precisava... Fala um pouquinho daquela história de Jesus, do rico e o Lázaro, porque tem muita gente que pensa que pessoas mortas podem voltar. É verdade. Eu, por exemplo, eu era espírita antes de conhecer Jesus e eu acreditava piamente nisso. Eu lembro que às vezes morria algum cantor famoso, em seguida ele já lançava um livro, sabe? E eu comprava esse livro e me envolvia muito com isso. Né? E quando eu vim para os caminhos de Jesus, quando eu aceitei Jesus, aí eu fui perceber
porque as lutas aumentaram muito. E aí eu fui entendendo, mas peraí, se eu estava no caminho certo, né, ia tudo bem. Agora que eu vim para Jesus... Você estava no caminho errado. Perdão, Então, eu fui percebendo uma coisa, que o inimigo, ele quer que você permaneça no engano. E eu me lembro de uma vez que eu li uma carta, né, de um parente nosso. A letra era exatamente igual, tudo, sabe, dava a impressão que era a mesma pessoa e falava de Deus. E esse foi o que muitas vezes eu me questionava. Como que pode uma carta psicografada falando de Deus o tempo todo? Porque ele era um espírito antigo na família, sabia como a pessoa escrevia, sabia de detalhes da vida dela e foi lá e copiou. Não tem gente que falsifica a assinatura? Se um homem pode fazer, que dirá um demônio? Agora, naquela história de Jesus, do rico e o Lázaro, Verdade. Você vê claramente, lá está o rico, né? E aquilo não é uma parábola, porque quando é uma parábola, Jesus não cita nomes. Ali Jesus cita o nome do Lázaro e cita o nome de Abraão. Só não diz quem é o rico. Ele está lá já no inferno querendo que o Lázaro, que ele está vendo, molhe o dedo na água para matar a sede dele. Jesus falou, o pai Abraão falou, não pode. Quem está aqui não passa para aí, quem está aí não passa para cá. Ele fala, então, por favor, deixa eu ir lá avisar os meus irmãos para que eles não cometam o mesmo erro. Ele diz, também há um abismo aqui. Eles não podem passar para lá e nem para cá. Então, meu querido, se você recebeu alguém dizendo que é um ente querido seu, não foi esse ente querido. Quem chegou lá foi um espírito familiar, um demônio. Um demônio que é chamado de espírito familiar. Por quê? Porque ele acompanha por gerações as famílias. Mas ele é um demônio, porque as pessoas, depois que morrem, não podem voltar. Hebreus 9:27 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois do juízo. Não tem reencarnação e não tem volta para falar com parente. Quem vem, na verdade, são espíritos familiares. E é por isso que a Bíblia diz, né? Não consulte, né, os mortos. Exatamente por isso, para a nossa proteção, porque nós vamos estar entrando num território que é do engano. De engano. Né? Então a Bíblia diz que até, né, Satanás ele se transforma num anjo de luz. Então, que nós possamos vigiar, que nós possamos estar atentos ao que a palavra de Deus diz, porque ela vai nos guiar, ela vai ser luz para os nossos caminhos. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Amém. E nós vamos trazer muitos outros vídeos aqui muito interessantes que vão esclarecer suas dúvidas. Deus abençoe. Um beijo para todos.